Bom, agora vamos falar de Jesus perante Caifás. É o item 3 do material didático. Não? Bom, eu coloquei alguns versículos aí no material didático, mas eu vou fazer uma pequena mudança, além dos que estão aí no livro. Eu gostaria, aí no livro eu começo, né, pelo texto de Mateus 26:57. Não, é isso mesmo. Vamos começar por Mateus 26:57, que diz o seguinte: e os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás. Ou seja, ele saiu da casa de Anás, onde ele acabou sendo agredido, onde lá Pedro negou Jesus 2 vezes e o galo cantou uma vez. Tá ok? Então, o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Bom, que horas isso está acontecendo? Bom, a vigília do galo, como diz, começava à meia-noite. A vigília do galo começava à meia-noite. Então, aqui provavelmente já passou da meia-noite. Jesus está sendo julgado. Tudo isso, a Santa Ceia, 18 horas, né? 18 horas, 19 horas, e agora foi para o Getsemane, lá foi preso e agora está sendo julgado, provavelmente já depois da meia-noite. Versículo 58, e Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Bom, nesse momento aqui Pedro já tinha negado 2 vezes, mas mesmo assim ele não parou de seguir, ou seja, continuou se colocando em risco, né? Jesus havia dito que ele iria negar 3 vezes. Ele já tinha negado 2, pensar, né? Correr, mas ele vai agora para onde Jesus vai ser julgado por Caifás. E pela 3ª vez ele vai negar Jesus. E aí, vamos abrir em Lucas 22:59, dá uma parada na leitura no livro, abre na sua Bíblia, em Lucas 22:59. Bom, eu falei que seria próximo de meia-noite, né? E já aqui Lucas, ele vai dar uma referência de tempo, né? Talvez já chegando 1 hora da madrugada, aquele tempo. Eles estavam em Jerusalém, não era muito distante, tá bom? A casa de Anás para a casa de Caifás, tá ok? Mas Pedro chega para esse julgamento e Lucas diz, 22:59, e passada quase 1 hora, um outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Ou seja, aqui identificou pela fala dele, né, aqueles que eram da região norte, né, Galileu, mais ou menos a diferença, como um gaúcho falando perto de um carioca, um nordestino falando perto de um carioca falando perto de um nordestino, tá ok? Ele vamos dizer, claro, você distingue, né? Agora, abre em Mateus capítulo... Desculpe. João 18:26. Abre em João 18:26, por favor. Bom, como eu disse para vocês, Pedro estava se arriscando porque os servos do sumo sacerdote viram ele lá no Monte das Oliveiras, no Getsemane, né? Então, João 18:26, ele diz, e um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele?
Ou seja, João acrescenta essa informação, né, que o homem que teve a orelha cortada, um parente dele que estava lá também, viu Pedro e o identifica. E Pedro agora vai começar a negar veementemente. Bom, retorne para Mateus, capítulo 26, versículo 73. Peraí. Mateus 26, 73, que diz: e logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro. Ele está sendo provado pela terceira vez, vai negar a terceira vez, né? Nós lemos João, que João dá uma informação que esses que estão pressionando, entre eles está um parente do servo, um parente do Malcolm, que teve a orelha cortada. João disse que o parente, olha, eu te vi lá, tá ok? E agora Mateus continua relatando, né? E logo depois aproximaram-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Ou seja, ele é galileu. Ele é galileu, o que Lucas havia apontado como sendo galileu. A tua fala te denuncia. E o versículo 74. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Aqui a segunda vez, tá bom? Aqui o galo então está cantando pela segunda vez. Mas antes eu quero comentar com vocês sobre esse praguejar, né? O que significa isso? Bom, no grego a palavra usada, que é traduzida aqui por praguejar, se você pegar outras traduções, tem tradução que diz amaldiçoar. Na verdade, o termo grego katanatematizo, ele significa amaldiçoar. É como se Pedro estivesse amaldiçoando as pessoas que falavam aquilo dele, para garantir que ele, assim, que as pessoas acreditassem nele. Ele: tu é maldito falar uma coisa dessa sobre mim. Ou seja, que foi traduzido aqui como praguejar, mas no original grego realmente a melhor tradução seria, e ele começou a amaldiçoar e a jurar, né? Ou seja, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou, ou seja, o galo cantou pela segunda vez, né? Bom, vamos ver como que João contou essa história. Ele conta João capítulo 18, versículo 27. Bom, João 18, 27 diz: e Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Ou seja, todos esses aqui estão relatando essa terceira vez que Pedro nega, e o galo canta pela segunda vez, tá bom? O mesmo vai ser contado por Marcos. Então abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 14, versículo 72. Marcos 14, versículo 72, que diz: e o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás. Ou seja, Pedro negou, nessa harmonia dos evangelhos que eu estou fazendo com vocês, Pedro negou duas vezes lá na casa de Anás, persistiu seguindo Jesus quando ele é levado para a casa de Caifás. Aqui na casa de Caifás ele é questionado de novo, e dessa vez, vamos dizer, tinha ali uma pessoa que era parente do Malco,
Então, era muita gente dizendo, é ele mesmo, é ele mesmo. E ele teve até que, Mateus usou a expressão, que usava uma expressão de maldição para quem falava aquilo dele, tá certo? Bom, então Marcos, capítulo 14, versículo 72, ele contou que Pedro, então, lembrou dessas palavras de Jesus. Marcos, ele é uma pessoa que ele era um discípulo de Pedro, então, algum ponto especial sobre a vida de Pedro assim, Marcos, é natural nós encontrarmos ele cantando, ele comentando, né? Bom, e para concluir essa história, vamos abrir em Lucas 22, 61. Lucas também acrescenta algo interessante. Nesse momento, Jesus está para começar a ser julgado lá, interrogado por Caifás, né? Ainda não começou a ser interrogado, e Pedro está sendo tentado, está sendo questionado, né? Então, Lucas 22, 61. Quando Pedro então nega pela terceira vez e o galo canta, né, pela segunda vez, talvez seja já 3 horas da manhã, ou seja, o fim da vigília do galo. A vigília do galo era isso, começava meia-noite e terminava 3 horas da manhã. Então, provavelmente, meia-noite, Pedro negou uma vez, o galo cantou. Negou 2 vezes, digo, o galo cantou uma vez. E agora, perto das 3 horas da madrugada, Pedro negou a terceira vez e o galo cantou a segunda vez. Tá bom? Então, Lucas 22, 61, veja o que Lucas acrescenta. E virando-se o Senhor, Jesus, né, eles estavam próximos, Pedro procurou seguir Jesus para ver o julgamento. Então, quando Pedro negou a terceira vez e o galo cantou a segunda vez, Jesus virou-se e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente, né? Lembre-se que Jesus, ele, antes de chegar no Monte das Oliveiras, a caminhada daqueles 5 quilômetros, desde a Santa Ceia até o Monte das Oliveiras, Jesus foi dando instruções, e eu mostrei para vocês que as instruções eram todas para, de uma certa maneira, blindar, né, como diz a expressão popular, fortalecer os apóstolos por aquele momento de provação, porque você também negar Jesus como Pedro negou, e depois ser um pregador, né, estar na frente, na direção, não é fácil. Não é fácil. Por isso também que eu mostrei para vocês que Mateus, quando ele escreveu o seu evangelho, ele teve determinadas partes que ele nem contou, na mão de Pedro cortando a orelha. Então, alguns detalhes acaba que assim, poderia entristecer o apóstolo, né? Mas ele, mesmo tendo feito isso, ele vai ser o homem de destaque da pregação no Pentecoste, né? Ok? Bom, para falar sobre essa vigília do galo, eu gostaria que vocês abrissem aí, anota esse versículo, Marcos capítulo 13, versículo 35. Jesus Cristo falando sobre a sua vinda e falando sobre, ele compara a vinda como de um ladrão, né? Tá ok? Ou de uma forma surpresa, quando o senhor de uma casa vem, então ele vai falar sobre os períodos do dia. Então veja o que ele diz, Marcos 13, 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Então, o que é esse cantar do galo? Cantar do galo era a vigília do galo.
quando era tocado, né? Meia-noite, 3 horas da manhã, era tocado. Então, essa expressão, cantar do galo, ela levou alguns intérpretes na história a acreditar que, na verdade, era uma trombeta. E é possível, né? É possível. Os rabinos, aqueles que estudam a história judaica, eles dizem que na área do templo de Jerusalém não era comum ter galo, a ave. Por quê? Porque é um animal que ele suja muitos locais, né? Voa até um local ali, daqui a pouco está tudo sujo. Então eles não autorizavam essas aves, ou pelo menos estarem soltas. Ok? Então eles dizem que não tinha galo na região de Jerusalém e do templo, principalmente perto da casa do sacerdote. Bom, eu até acredito que isso seja verdade, né? A história diz isso. Ok, mas também vamos lembrar o seguinte: os sumos sacerdotes desse período, eles não eram muito fiéis em termos de zelo, pelo menos doutrinário, né? Mas talvez tivesse esse zelo. Bom, independente de ser a trombeta do galo ou ser uma ave mesmo, que mostraria, né, que Deus controla até a ave, que teria cantado na casa de Anás e agora canta na casa de Caifás. Bom, independente da interpretação correta, que não dá para nós sabermos, nós podemos supor aqui então a hora, o tempo que está se passando, que já seriam então 3 horas da manhã. Não? E quer dizer, Jesus está na casa de Caifás para ser julgado. Bom, abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 14, versículo 55. Que diz o seguinte: e os principais dos sacerdotes, bem, já falei para vocês, quem são esses principais dos sacerdotes? Eram provavelmente os filhos de Anás, os 5 filhos de Anás, ok? Que acompanhava Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, né? E todo o concílio, ou seja, toda aquela reunião que estava ali, eles buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar. E não o achavam. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes, ou seja, estavam inventando, tá ok? Agora, abra em Mateus capítulo 26, versículo 60. Então, estão procurando testemunho contra Jesus, veja o que Mateus vai dizer. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas, por fim, chegaram 2. E veja que eles vêm na quantidade de 2, porque a lei exige, tem que ter 2 testemunhas, né? Então chegaram 2 e disseram: este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Não foi isso que Jesus falou. Eles pegaram, né, a história que Jesus Cristo disse: derribai este templo, falando do seu corpo, e em 3 dias eu o reedificarei, ou seja, eu ressuscitarei. Mas eles já falaram ali que ele teria falado do templo de Deus. Versículo 62. E levantou-se o sumo sacerdote e disse-lhes: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Messias, o Filho de Deus. Ou seja, o sumo sacerdote perguntar isso, se ele em algum momento pensava em Jesus como um agitador, ok? Nessas palavras dele, ele pensava em Jesus como mais de um agitador,
Tinham outros agitadores que se diziam Messias, que aconteceu, né? Cerca de 20 anos antes de Jesus, aconteceu, no ano 9 da era cristã, um que se disse o Messias. Mas quando ele está falando isso, vamos considerar o sentimento que ele deveria ter em relação ao Messias, a chegada do Messias, é o sentimento que nós cristãos temos que ter em relação à volta de Jesus. Ou seja, um sentimento de grande expectativa. E mesmo alguns erros do passado, como pessoas que se disseram Messias, mas não era, não justifica a total descrença. A total descrença, sabendo que, pelo tempo, ainda que eles considerassem que Daniel não era um livro inspirado por Deus, eles certamente sabiam que muitos, como os fariseus, diziam que Daniel era um livro inspirado por Deus. E na profecia de Daniel estava lá escrito que 69 semanas, 483 anos depois da ordem para restaurar Jerusalém, o Messias era tirado, o Messias morreria. Então, ele certamente sabia que esse era um ensino daqueles que acreditavam que Daniel era um livro inspirado por Deus. Quem acreditava, estudando o livro de Daniel, chegaria a esse consenso. Então, a questão do tempo da chegada do Messias é muito provavelmente um tema conhecido deles, apesar deles desacreditarem. Apesar deles desacreditarem, muito provavelmente era um tema conhecido deles. Então isso dá para nós percebermos o nível de frieza que esses indivíduos estavam, ou seja, eles não eram crentes em Deus. Eles não eram crentes em Deus. O versículo 64. Disse-lhe Jesus, tu disseste, ou seja, ele está dizendo, disse tu é o Cristo, né, o Messias, o Filho de Deus. E Jesus, o que Jesus vai fazer agora? Praticamente Jesus vai dar razão para eles matá-lo, ou seja, ele não consegue um testemunho contra mim. Então, eu vou dar a ele razão para ele me matar. É o que Jesus vai fazer agora, veja. Versículo 64, né? Disse-lhe Jesus, tu dissestes, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ou seja, quando Jesus fala isso, o que vai acontecer? Ele vai automaticamente ter um motivo para matar Jesus. E como ele não estava conseguindo com falsos testemunhos, Jesus deixa essa palavra, né? Versículo 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Olha, o sumo sacerdote ele não deveria, a lei proibia ele de rasgar as suas vestes, né? O sumo sacerdote não deveria fazer isso, está na lei, mas ele cometeu esse erro, tá ok? Dizendo que Jesus blasfemou, e no versículo 66 ele diz, que vos parece? Todos que estavam ali estavam procurando motivo para condená-lo, né? E eles respondendo disseram, é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os bofeteavam, dizendo, profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Né? Esses homens aqui, irmãos, esses soldados do sumo sacerdote, eles eram provavelmente judeus. Provavelmente eles eram judeus. Pessoas que trabalhavam para o sumo sacerdote, autorizado, claro, por Roma, né? Tá ok? Mas provavelmente eles eram judeus. Então mostra mais uma vez, falar no Messias, né? E essa frieza. Bom, o comentário no livro diz,
A acusação que eles arranjaram, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias, esta acusação ainda não bastava. E o sumo sacerdote começava a incitar Jesus para que ele fale alguma coisa que possa ser usada contra ele. Jesus, a princípio, mantém silêncio, mas decide falar e assim dar, entre aspas, motivo para eles o acusarem. O próprio Jesus se entregou pela humanidade, quando ele diz: vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. É claro que isso não é uma blasfêmia, mas eles usaram essas palavras para o condenar. Observe alguns erros no julgamento de Jesus. Ainda na página 98, que nós estamos lendo agora. Iniciaram o julgamento à noite, onde podiam preparar argumentos que o condenassem, ou seja, podiam fraudar alguma coisa, né? Procuraram testemunhas falsas, inventaram que ele havia blasfemado, cuspiram-lhe no rosto, lhe agrediram com murros e bofetões, e ironizaram-lhe dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Né? Mesmo Israel, que era um governo civil, diferente da igreja, a igreja é um grupo espiritual, a igreja não nasceu para ser política, né? Em Israel, mesmo havendo um grupo político que não era para o sumo sacerdote estar lá entre os políticos, mas no Novo Testamento eles viviam assim, né? Tá bom? Misturados com a política. Então, mesmo Israel, sendo fiel a Deus, mesmo estando envolvido na política, não podia fazer um julgamento assim. Mas o que nós sabemos? Nós sabemos que o homem que se desvia de Deus, Jesus Cristo diz que o estado dele é pior. Um cristão que se desvia é pior do que um mundano, alguém que foi criado no mundo e vive no mundo. Por quê? Porque os demônios sabem, tem que escravizar esse de alguma maneira, porque ele conhece a verdade. Foi isso que Jesus ensinou, por isso que o demônio chama 7 demônios piores do que ele. Não? Bom, o comentário no livro prossegue, agora na página 99. Moisés deu ordem a Arão para que não rasgasse as suas vestes, está lá em Levítico 10:6. E Moisés disse a Arão e a seu filho Eleazar e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgarei vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vós, irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Mas vemos no julgamento de Jesus que o sumo sacerdote descumpriu mais um item da lei, rasgando as suas vestes. Que Mateus 26:65 diz: então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia.